Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de planejamentos de experimento em engenharia. Então, nessa aula a gente vai conversar sobre a segunda parte, né, do tópico de intervalos de confiança, né? Então, na aula passada a gente acabou definindo alguns conceitos básicos, né, sobre o que é uma população, o que é uma amostra, né, a ideia de se coletar uma amostra a partir de uma população em que essa amostra tem alguma representatividade, né, com relação à população em estudo, né, e que a relação entre população e amostra, né, pode sair aí tanto a questão da amostragem, né, que seria coletar essa amostra de uma maneira correta, né, para a gente poder representar então a população e ter resultados mais confiáveis, e também a ideia da inferência, né, que é a partir de uma amostra coletada a gente utilizar métodos estatísticos adequados, né, tomar uma decisão em cima baseado nesses métodos e baseado nessa amostra e aí generalizar para toda a população. Então a gente viu que a população-alvo que a gente vai estar trabalhando é uma população normal, né? Então, o que seria a população normal? É aquela em que há alguma característica dessa população, como por exemplo, né, a gente está trabalhando com uma população que representa os estudantes da UEL e uma característica dela é a altura desses estudantes, né? Ou seja, então é uma variável, né? Então, uma característica da população é uma variável de interesse. E que essa variável, né, se a gente tomar toda a população, pode produzir vários valores aqui, né? Vários valores observados, né? Que são as alturas desses estudantes. Para a gente resumir essa informação, então, ela é proveniente por meio dos parâmetros, né? Que são medidas aí numéricas desconhecidas, né? Então, a gente tem o Mi, por exemplo, que representa a média das alturas, né? Ou seja, a média populacional, e a gente tem o sigma ao quadrado, que representa a variância populacional, ou seja, uma medida para quantificar a variação dos valores das alturas dos estudantes desta população. Né? Então, isso aqui, né, a gente entende que uma população possui todas essas ideias, né, e ela é chamada de população normal quando essa variável de interesse, essa característica, segue então um modelo probabilístico, a distribuição normal, né, com uma média μ populacional e uma variabilidade, aí, uma variância sigma ao quadrado. Tá? Então, a partir disso, a gente observou que a inferência ela tem várias vertentes, né? A gente pode trabalhar num processo de estimação desses parâmetros, né? A gente tem o interesse em saber, por exemplo, qual é, né, um valor para estimar o Mi, né, que seria a altura média aqui desses estudantes, né? Então, a gente pode estar trabalhando no processo de estimação, como foi esse exemplo, né, em que o engenheiro tinha interesse em estudar então a resistência média à compressão. Então a ideia era retirar uma amostra e por meio dela calcular uma estimativa, né? Por outro lado, pode-se ter um interesse em comparação de duas situações, né? Uma situação em que nós temos duas temperaturas, né? Uma temperatura 1 e uma temperatura 2 de reação lá de um processo químico, né? Então a ideia aqui não é fazer a estimativa dos rendimentos para cada uma dessas temperaturas, mas sim comparar se a temperatura 1 vai produzir rendimentos maiores que a temperatura 2, né? Então o foco aqui é na tomada de decisão a partir da formulação de uma hipótese, né? Isso vai ser chamado lá na frente de testes de hipóteses, tá? Então, aqui o esquema da inferência, né? E a gente viu então que dentro do processo de estimação, né, que estaria envolvida a situação 1 aqui da inferência, a gente pode trabalhar de duas maneiras, né? Com a estimação pontual, que é propriamente dito o valor estimado, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando lá com a altura dos estudantes, então quero estimar o valor da média das alturas, né, que é o Mi, ou seja, a média populacional. Então eu coleto uma amostra e dessa amostra acho um valor que representa a estimativa da média. Então isso é a estimativa pontual. Por outro lado, a gente pode então realizar uma estimativa intervalar, que seria o quê? Seria construir um intervalo em que
ao invés da gente ter somente esse valor específico, né, esse valor único da estimativa, a gente pode construir um intervalo, né, baseado nesse valor aí, tá? E que nos daria uma confiança aí, né, uma alta confiança de que esse intervalo vai conter a verdadeira média da nossa população. Tá? Então é uma outra abordagem, que é a abordagem dos intervalos de confiança que a gente vai trabalhar aqui. Né? Então, só para a gente recordar, a gente viu que, né, numa população, então a gente pode ter uma característica, uma variável e os parâmetros de interesse que a gente deseja estudar ou estimar. Né? Então, por exemplo, a gente tem o parâmetro μ, que representa a média populacional das alturas, a variância sigma ao quadrado populacional, né? O sigma, que representa o desvio padrão populacional, etc. Né? A partir do momento que a gente utiliza um procedimento de amostragem e retira uma amostra, né, o que a gente vai ter agora é condições de calcular algumas medidas descritivas, como por exemplo o x-barra, que é a média amostral, né, o s², que é a variância amostral, o s, que é o desvio padrão amostral, assim por diante. Né? E o que a gente sabe pela teoria lá da estatística matemática? A gente sabe que, considerando que a população nossa é normal, ou seja, a variável de interesse aqui segue uma distribuição normal, então a gente sabe que x-barra é uma estimativa, né, é uma estatística, uma estimativa razoável, né, para média populacional. Tá? Enquanto que o s² é uma estimativa razoável para variância populacional. E, consequentemente, né, o S também para o desvio padrão. Tá? Então, ou seja, a gente já sabe disso, né? Então fica uma maneira muito mais simples da gente imaginar, olha, eu tenho interesse em estudar a altura dos estudantes, vou estudar isso por meio da média, mas eu desconheço. Então, coleto uma amostra, calculo a média amostral e posso, então, garantir por essa teoria, né, que esse valor calculado é justamente uma estimativa para a média populacional. Ok, isso é válido, tá? Que a gente vai trabalhar aqui. Tá, então aí fica uma questão, né, que a gente abordou lá no final da aula passada. Tá? Qual é a questão? É a seguinte, né? Se nós coletarmos, então, amostras diferentes, né, consequentemente, vamos imaginar no caso da estimação da média, a gente vai ter x-barras diferentes, né, para cada amostra. Acho que todo mundo vem a concordar que esse processo de amostragem é um processo que envolve uma amostragem que a gente chama de amostragem probabilística, ou seja, a gente vai realizar algum tipo de sorteio em algum momento, de alguma maneira aleatória, esses valores, né, esses indivíduos vão compor a nossa amostra. Então, se a gente seguir todos os passos da teoria da amostragem, a gente vai observar que para cada amostra que a gente coletar, né, com o mesmo tamanho n, tá? Se a gente coletar, por exemplo, 10 amostras de tamanho n, a gente vai observar que os indivíduos ali serão diferentes, né? Consequentemente, suas alturas serão diferentes e, consequentemente, se a gente fizer a estimativa da média para cada uma dessas amostras, né? Ou seja, calcular o x-barra para cada uma delas, também possivelmente será diferente. Então, a grande pergunta é, qual é a estimativa para a média? Porque é isso que a gente quer saber. Né? Se aqueles x-barras forem diferentes, né, qual que eu vou tomar? Né? Ou eu escolho uma única amostra e extraio o x-barra e pronto. Né? Essa é a estimativa da minha média da população. Né? Então, olha só, a gente tem então a população aqui, tá? Com a sua característica, que aqui é a altura dos estudantes, e a gente está interessado, tem a variância, né? Mas vamos só pensar na média, no μ. A gente está interessado, então, em estimar o valor de μ, a altura média. Então, para isso, imagina que nós vamos coletar aqui m amostras, tá? M amostras, né? Então, de tamanho n, tá? Então, cada amostra tem o mesmo tamanho, para a gente não ter nenhum tipo de diferença. Vamos garantir que esse n é adequado para validar nossos resultados. Né? Então, aqui você tem então uma amostra 1 que foi coletada, uma amostra 2, uma amostra 3, e assim vai embora até a emésima, né? A amostra M, tá? M de Maria. Então, o que acontece? Para essas amostras, a gente pode calcular uma estimativa da média. Né? Então, como que é a estimativa da média? Via a teoria aqui da estimação pontual para uma população normal.
né? A gente sabe que x barra representa uma estimativa razoável para média populacional. Então, para essa amostra 1, a gente tem que x barra 1 é uma estimativa para média. Para a amostra 2, a gente tem que x barra 2 também x barra 3 também e assim vai até o x barra m. Tá? Então, a pergunta que fica é isso, né? Então, qual delas a gente escolhe? Né? A gente poderia pensar, claro que faz sentido, talvez, como essas amostras, né? Essas amostras, então, pessoal, assim, elas por elas terem sido processadas, né, constituídas de uma maneira aleatória, então é muito provável que cada uma dessas médias aqui sejam diferentes. Tudo bem, elas podem ter valores próximos, né? Vamos imaginar que a altura média aqui, o parâmetro, vamos supor que a gente soubesse aí, isso aqui, o mi valesse, sei lá, 1,70, né, metros. Então, o x barra 1 seria, sei lá, vamos pegar 1,68, x barra 2, 1,72, o x barra 3, 1,71. Então, a gente pode obter valores próximos, mas ainda assim são valores diferentes, né? Então, a pergunta é, qual delas a gente iria escolher? Então, a gente observa que quando a gente realiza a estimativa pontual, a gente não tem uma informação, vamos dizer, completa, né, ali para o nosso parâmetro, né? Ou seja, porque a gente tem um valor, mas a gente não sabe qual é a magnitude, né, desse valor, ou seja, o quão próximo esse valor que a gente calculou do x barra está da verdadeira média populacional MI, porque a média é desconhecida, né? Então a gente não sabe, tá? A gente não consegue saber. Então, uma ideia, né, para suprir tudo isso daqui é construir o quê? É construir, a partir dessa estimativa, construir um intervalo, tá? Então a gente constrói um intervalo a partir dessa estimativa, em que essa estimativa esteja bem no centro, né, bem no meio do intervalo, tá? Então, um intervalo simétrico em torno da estimativa da média, em torno do x barra, né? E que a gente garante com uma certa confiabilidade que esse intervalo contém a verdadeira média, né? Então, assim, é algo muito mais amplo, tá? É algo muito mais amplo, né, do que simplesmente falar o valor da estimativa, né? Você falar, por exemplo, olha, qual será o tempo médio, né? Então, vamos pensar o tempo médio de pacientes que ficam, pacientes em estado grave que ficam internados na UTI, né? Vamos pensar naqueles que sobrevivem, tá? Então, assim, você fala, então, vamos supor, você pega uma amostra lá de um hospital, né? Pega um hospital como uma amostra, por exemplo, de uma cidade, e aí você calcula, vamos supor que você achou lá, ó, na média 10 dias, 8 dias, sei lá, vou pegar 8, tá? Então, na média, então o tempo médio de internação são 8 dias. Tá, mas isso pode variar, né? Porque num outro hospital pode ser um pouco menos, né? Pode ser 7, no outro pode ser 9, no outro pode ser 10. Naquele hospital mais deslocado, aquela região vive mais, por exemplo, pessoas mais idosas e essas pessoas então ficam mais tempo internadas, então é 12 dias, tá? Não é mais 8, 10. Então, ou seja, a gente tem diferentes valores. Agora, quando você constrói um intervalo em torno dessa média, então você vai ter uma magnitude melhor, né? Você fala, olha, o intervalo, então, né, o intervalo do tempo, né, que essas pessoas ficam internadas vai, sei lá, de 5 a 8 dias, né? Então, você supõe que esse intervalo engloba a verdadeira média da população, do tempo, né, do caso, tá? Então, essa aqui é a ideia, é construir esse intervalo. E como que isso é feito, pessoal? Isso é feito da seguinte maneira, tá? Então, imagina que a gente obtém esses valores. Então, esses valores aqui são valores que estão próximos, né? Então, a gente estuda esse conjunto aqui, tá? Então, esse conjunto é o conjunto x barra maiúsculo, tá vendo? É o conjunto das médias amostrais, né? Então, aqui a gente tem m médias amostrais. Então, o x1 barra aqui é a média da primeira amostra, x2 barra é a média da segunda, e assim até a última, né? E a gente estuda o comportamento desses valores. Será que eles seguem algum modelo probabilístico, né? Ou não?
E por que isso? Então a gente observa, tá, pessoal? Isso eu já vou pular para um pouco mais. Observa que o x barra ele é também uma variável aleatória, porque esses valores aqui, né, são valores que são provenientes de um processo aleatório que foi lá da coleta das amostras, né? Então a gente garante que x barra é uma variável aleatória. Então se ela é uma variável aleatória, ela segue algum modelo de probabilidade, tá? Então a gente sabe, pessoal, é, que esse modelo de probabilidade é a distribuição normal também, tá? Então, para uma população normal, a distribuição, como esses valores são distribuídos, ele tem o mesmo comportamento, né? Tem um comportamento da distribuição normal, tá? E a partir disso, né, isso é chamado na literatura como distribuições amostrais, e a partir dessas distribuições é que é construído o intervalo de confiança, tá? Então, essa que é a ideia, né? Então, os intervalos, né, essas variáveis, né, por exemplo, esses valores aí, x barra maiúsculo, né, por serem aí variáveis aleatórias, então eles vão seguir uma distribuição de probabilidade. Então, a ideia é o seguinte, né, a gente construi um intervalo para que a gente possa apresentar, então, uma estimativa mais informativa para o parâmetro de interesse, né? Ou seja, essa essa estimativa mais informativa, que seria a estimativa intervalar, né, ela tem uma precisão, a gente vai incluir um grau de precisão, ou seja, a gente tem então o x barra, né, e a gente vai incluir um intervalo, ou seja, então a gente vai dar uma precisão para isso, né, uma precisão com uma certa confiança, tá? Então a gente sabe que os intervalos de confiança, né, então são denotados também, são obtidos a partir dessas distribuições amostrais aí. Tá? Então, uma coisa simples que a gente observa, né, dentro de toda essa ideia, é, por exemplo, quando a gente vê lá os noticiários, né, e o jornalista fala, olha, principalmente nas épocas de eleição, fala, ó, ele diz, né, ó, foi feita a pesquisa e o candidato A tem 30% da intenções de votos 2 para mais e 2 para menos, né? Então, esse 2 para mais e 2 para menos vai configurar quem? O intervalo de confiança, tá? Então, só que só não é dito isso, né? Mas é um intervalo de confiança. E o que seria os 30%? Seria a estimativa do parâmetro de interesse, que no caso seria a proporção, né? Porque você está estudando aí o número de pessoas que votam nesse candidato, né, sobre o total que você tem na amostra. Tá? Aí seria outro parâmetro, não seria a média, seria a proporção. Tá? Tá, então assim, aqui então a gente vai estudar intervalos de confiança para a média populacional, né? Porque a gente está querendo investigar a média. Tá? Então, quando a gente observa, por exemplo, né, nesse caso aqui, vamos voltar lá para a população normal. Ó. Quando a gente obtém. Opa, deixa eu ir um pouco para frente. Fui. Quando a gente tem esse caso aqui, pessoal, né? De uma população normal e a gente está querendo estudar a média, né, para uma variável contínua, então a gente tem dois parâmetros em geral de interesse. Tem dois parâmetros de interesse. Por exemplo, a média, né, mi, que é o nosso interesse principal, e existe a variância também, né? Mas, claro, se a gente focar na média, a gente tem duas opções para variância. Ou a gente conhece ela, ou a gente desconhece a variância populacional. Então, né, o intervalo de confiança para a média, em geral, ela é dividida, né, em duas partes. Quando a variância ou o desvio padrão, né, que é o sigma, ele é conhecido e quando ele é desconhecido. Tá? Observa que esse sigma já é a variabilidade populacional. Né? Então vamos primeiro para o lado estudar quando o sigma é conhecido e depois a gente vai estudar quando o sigma for desconhecido. Tá? Então quais são as suposições para a gente construir um intervalo de confiança para a média da população? Primeiro que a amostra tem que ser proveniente de um esquema aleatório ou num formato de um planejamento, né, que vai estar embutida uma forma aleatória nele. Depois a gente vai supor então que o desvio padrão populacional ou a variância, tá, populacional, tanto faz, ela é conhecida, né?
E a gente tem, então, essa situação, né? Uma ou ambas dessas situações têm que ser satisfeitas, tá? Ou a população é normalmente distribuída, né? Uma população normal, ou o tamanho da amostra, o nosso N é maior do que 30, tá? Então, a gente tem um número chave aí na estatística, né? Que se o tamanho amostral for maior do que 30, então isso significa que a população, né, a população, se ela não tiver aí, se as suas características, se as suas variáveis não seguirem distribuição normal, para uma amostra acima de 30, a gente observa que essas distribuições dessas variáveis, né, da população vão se aproximar da normal, tá? Então, é uma dessas duas situações, ou ambas, né? Tá? Bom, beleza. Dito isso, a gente vai lá para a ideia da construção do intervalo. Tá? Então, o que que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que quando a gente coleta uma amostra e ela é aleatória, ou seja, ela é proveniente de um processo aleatório, né? A gente sabe que, por exemplo, ao calcular a média dessa amostra, ou seja, o x barra, vai existir um erro natural, né? Um desvio natural em relação, né, à verdadeira média da população. Tá? Então, por exemplo, a verdadeira média lá das alturas, vamos supor, é 1,70. E você coletou uma amostra, deu 1,68. Né? Deu 1,68. Deu 1,68. E aí então existe uma variação, né? Existe uma variação, por exemplo, de 1,70 para 1,68, né? Então, isso significa um desvio natural, ou o que a gente chama de erro amostral. Então, o erro amostral, ele acontece, pessoal, ele é natural observar um erro amostral, que é um erro proveniente de um processo aleatório, tá? Então, o que seria o erro amostral? Seria esse epsilon aqui, que nada mais é do que a diferença entre x barra e a verdadeira média da população. É claro que a gente gostaria que esse erro amostral isso aqui fosse zero, né? Que a média da amostra fosse igual à média da população, tá? Esse erro amostral é popularmente conhecido como margem de erro, tá? Mas isso é pouco provável, né? E a gente nunca vai saber qual que é, de fato, esse erro, né? Porque, porque a gente não conhece o verdadeiro valor aqui. Mas então a gente sabe o quê? Que o x barra, se a gente isolar x barra aqui, a gente sabe que x barra a gente pode obter, né? Que a gente calcula da amostra. Então a gente sabe que x barra pode ser decomposta entre a verdadeira média, que a gente está buscando, mais um certo erro, né? E a gente sabe mais do que isso, né? A gente sabe que se a gente tiver lá aquele conjunto, né, de várias amostras que foram coletadas, a gente sabe que o x barra, tá? Então esse resultado aqui é um resultado lá da estatística matemática, tá? Que o x barra, ele tem esse comportamento, né? Então se vocês tomarem várias amostras de uma população e calcularem as médias amostrais, né, dessas amostras, a gente vai observar que esses dados vai seguir distribuição normal, né, com a mesma média da população e com uma variância igual à variância populacional dividido pelo tamanho da amostra, tá? Então isso aqui é um resultado que eu não vou entrar em detalhes, tá, para estar demonstrando, né? Já vou considerar aceito isso, tá? Então é a partir dessas ideias que a gente desenvolve um intervalo de confiança. Então a gente diz o seguinte, né? É possível, pessoal, a gente fazer uma transformação aqui nesse x barra, que lá na estatística é chamada de transformação z, né? O que é transformação z? É você tomar, então, esse x barra, que é o conjunto daquelas médias amostrais, subtrair a média populacional e dividir pelo desvio padrão, que é conhecido, esse desvio padrão dividido por raiz quadrada de n, tá? É possível fazer isso, né? Então a gente sabe que, ó, essa diferença aqui, né? Claro que na prática a gente não vai ter esse conjunto, a gente vai ter um único valor. Então a gente sabe que a diferença do x barra da amostra coletada menos a média é quem? É o próprio erro amostral, né? Que está aqui, tá? Que está aqui. E sabe-se também, então, que esse erro dividido por raiz, dividido por sigma, e tudo isso dividido por raiz de n, segue uma distribuição normal, ó, 0, 1. O que é a distribuição normal 0, 1? É a normal com mi igual a 0 e sigma quadrado igual a 1.
tá? Ou seja, a ideia aqui é a gente tentar entender, né, utilizando essa ideia probabilística, né, entender o erro máximo provável que a gente tem quando a gente assume que a gente assume para a média amostral, né? Então, assim, quando você calcula a média amostral, você sabe que tem um erro com relação à sua média da população, mas qual erro é esse? Então, a gente tenta fazer uma estimativa, né? A gente tenta pensar num erro máximo provável, né? Então, qual vai ser o erro máximo provável? A partir desse erro máximo que a gente pode cometer, né, é que a gente constrói um intervalo de confiança, tá? Então, a partir disso, o erro máximo provável ou a margem de erro, né, da média, ele é calculado dessa forma, né? Se a gente isolar o epsilon, né, a gente vê que essa quantidade pode passar multiplicando esse z, tá? E esse z, ele é um elemento que é chamado de valor crítico, tá? E ele depende de um símbolo aqui chamado gama, tá vendo aqui que tem um gama sobre 2? A gente já vai saber o que é esse gama, tá? Esse gama nada mais é do que um nível de confiança, tá? Então, ou seja, esse z gama sobre 2 é uma confiança que vem da onde? Que vem do modelo probabilístico, né, da nossa população, tá? Da nossa população. O sigma é quem? É a variabilidade da população, né? É a variabilidade que está expressa aqui com o desvio padrão. E aqui a gente tem o tamanho da amostra, porque o tamanho da amostra pode afetar esse erro. Observem que quanto maior o tamanho da amostra, menor é o erro, né, a margem de erro, que faz sentido, né? Se você aumentar a tua amostra, aumentar, até ela chegar do tamanho da população, né, se isso daqui tender a infinito, né, ou o n tender ao tamanho da população, você tem que o epsilon aí é zero, né? Porque daí o x barra vai coincidir com o mi, né? Tá? Então é a partir desse erro aqui que a gente constrói um intervalo de confiança. Tá? Então, a partir disso, a gente tem então esse modelo aqui, né? Então, se a gente pudesse descrever esse conjunto, ó, dos x barras, né, o conjunto das médias amostrais, ele ficaria desse formato, ó, ele ficaria desse formato aqui, ó, porque a gente sabe que essa distribuição segue a distribuição normal, né? Então, aqui, ó, essa quantidade que está aqui no meio, tá, é o que a gente chama de nível de confiança, que vai ser o nosso gama, tá? Tá? Esse alfa aqui, a gente já vai entender o que é ele, né? Então, vamos supor que a gente calculou x barra e x barra está aqui. Então, a gente vai ter, né, por meio desse erro aqui, ó, do erro máximo provável, a gente vai ter então uma quantidade antes da média, né, que vai ser, né, o erro máximo provável antes do x barra e um erro máximo provável depois do x barra com uma certa confiança, tá? Com uma certa confiança, né? Então a gente tem isso, ó, x barra menos o erro, né, e x barra mais o erro. Então o intervalo é constituído dessa maneira, tá? Então a ideia aí, né, é a gente obter então valores mais prováveis da média, né, com um certo nível de confiança, tá? Que concentra uma área gama, né? Então esse símbolo aqui, né, é o símbolo gama, tá? Então o que é gama? Gama é o chamado nível de confiança, que nada mais é do que a probabilidade do intervalo conter a verdadeira média populacional μ, tá? Então essa é uma probabilidade da gente conter essa verdadeira média, né? Agora, a gente também passível de cometer um erro, né, pessoal? Por quê? Porque você não está estudando com toda a população, você está coletando uma amostra. Então, é possível de que o intervalo não contenha a verdadeira média. É possível, né? Então, isso é chamado de nível de significância, tá? O nível de significância é denotado por alfa. Ou seja, ele é a probabilidade de erro ao assumir que o intervalo contém a verdadeira média, quando na verdade ele não contém, tá? Então, esse nível de confiança é um nível de confiança que ele pode ser, por exemplo, 95%, né, 99%, 90%, e claro que o nível de significância é o seu complementar, né? Então, se eu tiver uma confiança, se eu der uma confiança desse intervalo de 99%, significa que o nível de significância é 1%, né? Então, a probabilidade de erro aí é próxima de 1%, tá?
alguém pode se perguntar, e se eu der a confiança de 100%? Né? O que aconteceria? Né? Então fica uma pergunta aí para vocês pensarem um pouco. O que aconteceria se eu der uma confiança de 100%? Né? Tá? Então é justamente esse. Então a gente pode relacionar o mi e o alfa dessa maneira, né? Então o mi é igual a 1 menos alfa, tá? Porque a gente apresenta isso não em termos de porcentagem, tá? Então o nível de confiança é um valor bruto, né? O gama é um valor que está entre 0 e 1. E claro que se você multiplicar por 100, isso é dado em porcentagem, tá? Então se a gente fala um nível de confiança de 95%, isso significa que o gama é igual a 0,95, né? Então, se o gama é 0,95, o alfa seria 0,05, que seria o restante, né? O 5% restante, tá? Então, é por isso que aparece essa simbologia. Então, tanto faz você pensar em gama ou em 1 menos alfa, tá? Quando você pensa em 1 menos alfa aqui, isso aqui está representando quem? Está representando a confiança, tá? Então, a confiança está dentro desse intervalo aqui. E o que está fora do intervalo é a chance da gente errar, que no caso aqui é particionado em alfa sobre 2, em alfa sobre 2, porque como essa curva é a curva normal, né, a gente sabe que as áreas aqui são iguais, né, porque existe a propriedade da simetria da distribuição normal. Tá? Então agora a gente vem aí para a ideia do nível de confiança. Né? Então o nível de confiança 1 menos alfa, ele determina aí, né, é um nível que vai determinar a confiança associada ao intervalo que a gente está estudando. Tá? Então o que eu falei basicamente está aqui. Né? Tá? E é importante observar também, né, a interpretação dele, né? Ou seja, esse 1 menos alfa, né, é o que nesse nível de confiança também? A interpretação pode sugerir o seguinte, que é a probabilidade, então, né, que é uma proporção, né, de vezes que o intervalo de confiança realmente contém o parâmetro populacional, né, supondo que a gente faça uma amostragem aí várias vezes, tá? Então, aqui a gente tem alguns valores, tá, pessoal, já clássicos, né? Então, para a distribuição normal, o que aconteceria? Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, na mão, a gente trabalharia com uma tabela da distribuição normal. E aí a gente poderia encontrar esses valores críticos dentro da tabela. Hoje em dia, com o software, né, no R, a gente já pode encontrar direto no R, tá? Mas a gente já sabe que isso é um pouco fixo para normal, né? No caso dessas tabelas, desses valores críticos que vêm da distribuição normal. Por exemplo, para um nível de confiança de 90%, né, a gente tem então que esse valor crítico é 1,64. Tá? Aqui é 0,10, tá, pessoal? Aqui está errado, aqui é 0,10. Né? Porque aqui é o nível de confiança, o alfa é o nível de significância, que é o complementar. Agora, por exemplo, para um nível de confiança de 95%, a gente já sabe que esse valor crítico é 1,96, tá? Isso já está explícito lá naquela tabela. Né? Para um nível de confiança de 0,99, a gente já sabe, né, que o valor crítico aqui é 2,58, tá? E assim sucessivamente, né? Então, como que a gente então formula um intervalo de confiança? É o seguinte, né? Então, dadas todas essas definições, a gente vai querer então, na verdade, a gente quer um intervalo que aconteça isso daqui, né? Que quando você somar, pegar a média da sua amostra, somar mais esse erro e pegar a sua média amostral e diminuir esse erro, que esse intervalo contenha a verdadeira média populacional, tá? E aqui a gente está considerando que a variabilidade da população, né, o sigma aqui, ele é conhecido, tá? Então, baseado nessa ideia e supondo que o erro máximo provável é dessa forma, né, então o intervalo de confiança, que a gente vai abreviar por IC, né, para a média da população, né, com uma confiança de gama por cento, tá? Então, esse gama pode ser 95, né, 100, e aí, 100 não, 95, 99, 90, tá? São os valores mais clássicos, tá, pessoal, que se utiliza, né? Então, a gente pode apresentar o intervalo de confiança dessa maneira, ó. Então, o intervalo de confiança, então, como que a gente lê isso? A notação dele é dessa maneira, né? A gente lê que o intervalo de confiança para a média populacional, com um nível
com uma confiança de tantos por cento, né, de gama por cento, ele é dado dessa maneira, ou seja, ele é o x barra mais ou menos uma quantidade. E essa quantidade é o quê? É o z gama sobre 2, que é o quantil da distribuição normal, tá? Que é o valor crítico, vezes o sigma, que é o desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada de n, que é o tamanho da amostra que foi coletada. Tá? Então, esse é o intervalo de confiança para a média com o desvio padrão populacional conhecido. Tá? Então, a partir disso, a gente tem algumas interpretações. Né? O que é importante aqui? É importante entender a interpretação de um intervalo de confiança. Tá? Então, a interpretação do intervalo de confiança pode ser dado dessa maneira. Ó. Então, se a gente calcular, vamos supor que a gente calcule, né, a gente tem o interesse de calcular um intervalo de confiança para a média de 95%, tá? Ou seja, temos 95% de confiança. Então, a gente obteve, então, esse intervalo. O intervalo vai de 52 a 58 aí, tá? Então, a gente tem aqui eu listei duas interpretações, tá? Num primeiro momento, a gente pode pensar que são equivalentes, mas na verdade não são, tá? Então, qual é a ideia da interpretação 1? A interpretação 1 diz o seguinte, ó, temos então 95% de confiança de que a verdadeira média populacional Mi se encontra entre 52 e 58. E a segunda interpretação é a seguinte, temos 95% de confiança de que o intervalo entre 52 e 58 realmente contém a verdadeira média da população. Então, observem que aqui a gente está dizendo que a média está contida no intervalo e aqui a gente está dizendo que o intervalo contém a média. Tá? Então, do ponto de vista matemático, parece ser a mesma coisa, mas na verdade não é. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, então parem aí, tentem pensar qual dessas interpretações é a correta e a errada e depois a gente continua. Tá? Bom, então a verdadeira é a segunda, pessoal, é a segunda, tá? Então por que a gente não pode afirmar que a média a gente não pode afirmar, né, de que a média se encontra dentro do intervalo, né? Porque é o seguinte, tá? Porque é o seguinte, o intervalo de confiança ele é calculado então a partir de uma amostra aleatória. Logo, esse intervalo também é aleatório, tá? Esse intervalo é aleatório, no sentido de que se você calcular várias amostras, você vai ter vários x barras, você pode calcular vários intervalos de confiança, eles não serão iguais, tá? Eles vão depender do tamanho da amostra, eles vão depender do x barra, tá? Que se os x barras são diferentes, tá? E o que significa isso? Significa o que eu acabei de falar, que para cada amostra, um intervalo diferente pode ser calculado. Né? Então, como o valor de Mi é fixo, né? Ou seja, a média tem um único valor. Né? Então, é um intervalo que tem que conter o Mi, e não o contrário. Tá? E não o contrário. Então, a interpretação do intervalo de confiança também poderia ser representada dessa maneira. Ó. Isso significa que se a gente pudesse obter, então, 100 amostras diferentes, né, de mesmo tamanho, tá? Então, imagina que nessa situação aqui, ó, vamos voltar lá atrás, ó, nessa situação, a gente calculou aqui, ó, para a amostra 1, o x barra 1, eu calculo o intervalo de confiança 1. Aqui eu calculo o intervalo de confiança 2, o intervalo de confiança 3, até o intervalo de confiança M. Tá? Eu calculo isso. Né? É esse intervalo calculado a partir da amostra de mesmo tamanho, tá? E com o mesmo nível de confiança. Tá? A partir disso, o que a gente pode interpretar? Né? Vamos supor que a gente calculou, em vez de M intervalo, a gente calculou 100 intervalos. Tá? A gente tinha 100 amostras coletadas, né, do mesmo tamanho, e a gente vai calcular 100 intervalos de confiança de 95%. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Que para cada uma dessas 100 amostras, a gente espera que 5 desses intervalos não contenha o verdadeiro valor da média populacional. E por outro lado, a gente espera que 95 dessas amostras, desses intervalos, né, a gente espera então que 95 desses intervalos vai conter
a verdadeira média da população, tá? Então, essa é a interpretação do intervalo de confiança. Tá? Então, seria algo nesse sentido, ó. Então, vamos supor aqui que a média, a verdadeira média da população é 50, né? E a gente tem aqui, ó, a amostra 1, a amostra 2, né? Tem 100 amostras. Então, a gente calculou os x barras aí, tá? Tem um nível de confiança, por exemplo, de 95%. E a gente tem aqui, ó, o intervalo, o primeiro intervalo, né, para a amostra 1, o intervalo para a amostra 2. Então, tem lá algum intervalo, ó, que vai sair fora, tá? Ele vai acabar não, né, ou seja, o x barra está aqui, ele vai acabar não contendo a verdadeira média, né? Então, a gente diz que ao nível de 95% de confiança, espera-se que sem intervalos para as amostras, né, em que sem intervalos para as amostras, 95 vão conter essa verdadeira média, tá? Essa é a interpretação aí. Né? E aqui eu fiz uma simulação, tá, pessoal? Eu fiz uma simulação no R, vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Né? Então, uma simulação, ó, de um intervalo de 95% para a média. Então, por exemplo, nesse intervalo, a gente trabalhou o seguinte, ó, eu tenho então aqui nesse eixo o número de amostras, né? Então, a gente coletou, eu gerei 100 amostras aleatórias, tá? De mesmo tamanho, né? A média populacional aqui eu cravei como sendo 5, tá? Então, o Mi vale 5. O Mi é representado por esse traço aqui, esse pontilhado em azul. E cada pontinho preto é o x barra, tá? Então, para a amostra 1, esse é o x barra 1, x barra 2, x barra 3, até, né, o centésimo x barra. E esse tamanhozinho, né, esse traço em preto representa um intervalo de confiança. Então, a gente tem aqui, ó, o intervalo de confiança 1, o 2, o 3 e assim vai. Então, observem, pessoal, o seguinte, como que, olha, se esses pontinhos pretos são a média da amostra, né, das amostras, então observem como esses valores são bem variados e alguns, ó, são muito próximos, quase praticamente coincidindo com o Mi, enquanto outros, ó, que nem esse, está bem afastado. Apesar do intervalo conter, olha como o x barra está bem afastado do Mi, né? Mas esses intervalos são construídos propondo um erro máximo provável, né? Tá? Né? Então, assim, então observem como é importante o cálculo dos intervalos de confiança. E observem que aqui, como a gente tem 100 intervalos, e esses intervalos foram gerados para 95% de confiança, olha quantos intervalos em vermelho a gente tem, né? Sendo os intervalos que ficam... A gente tem, então, 5, né? A gente tem 5 intervalos que estão fora, como é sugestivo, né, de um nível de confiança de 95%, tá? Ou seja, a 95% de confiança, né, a gente espera que 95 desses intervalos vai conter a verdadeira média da população, enquanto 5 deles não irá conter, tá? Então, é algo natural de estar se esperando aí, tá? Tá se esperando, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente tem um primeiro exercício que a gente vai fazer no R, tá? Esse exercício agora, né, para estar encerrando essa aula, tá? Então, o exercício 1, ele diz o seguinte, ó, seja então, seja x, né, seja x